Esse programa é para a elevação de Binyamin ben Avraham, Shmuel ben Ben-Sion e Shendel bat Elial, de abençoada memória. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para compartilharmos pérolas da tradição milenar do judaísmo expressas na filosofia racídica, mística e cabalística. Hoje nós vamos falar do tema Segredos Cabalísticos da Faísca Sagrada de Mashiach. Mashiach é um conceito que existe desde a criação do mundo, conforme explicado pelo Midrash Rabbah, uma obra de quase 2000 anos. Na criação do mundo, no princípio criou Deus aos céus e a terra era vã e confusa, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Explica o Midrash Rabbah, o Espírito de Deus aqui é uma referência ao Espírito do próprio Mashiach, uma alma humana que acompanha os propósitos divinos desde a criação do mundo. Essa alma é muito sagrada, a alma do Mashiach. Por quê? Porque, em verdade, é a vitalidade central da alma coletiva de toda a humanidade em todos os tempos, passado, presente e futuro. A central da alma de cada indivíduo, ela é muito elevada, ela só age perifericamente no corpo. E a central de todas as centrais, de todas as almas, de toda a humanidade, em todos os tempos, é a alma do Mashiach. Por isso, ele vai ter uma liderança ímpar e ele vai induzir toda a humanidade a servir a um único Deus. Essa alma é tão sagrada, que, para se revelar no mundo, ela pode despertar as forças antagônicas à santidade. Por isso, a transmissão dessa faísca sagrada da alma do Mashiach tem duas linhas bem específicas. A primeira é uma linha reta, Abraham, Isaac, Jacob, os patriarcas, a saber, Abrão, Isaac, Jacob, etc. É a linha direta. Mas existe uma linha de transmissão da faísca do Mashiach totalmente tortuosa, anticonvencional. E começamos na porção anterior da Torá, cujo nome é Balak. Balak era um perverso, ele era um grande feiticeiro, inimigo de Israel, que queria destruir o povo de Israel. Ficou intimidado com a vitória no campo de batalha do povo liderado por Moshe, ao abaterem os gigantes Og e Sihon. Ele ficou bem temeroso. Ele era um grande bruxo, mas ele contratou alguém que em feitiçaria era maior ainda que ele, que era o Bilam, conhecido em português como Balaão. Bilam. Balak é o nome da porção, e explica o Rebbe de Lubavitch que com o nome da porção nós temos a ideia central do próprio texto. E justamente Bilam foi contratado para amaldiçoar o povo. Deus se revelava para esse Bilam, que além de um grande feiticeiro, era um grande profeta, e Hashem lhe advertiu que ele não poderia amaldiçoar o povo, tão somente abençoá-lo. E por conta disso, além dele expressar bênçãos incríveis para o povo de Israel, fluxos espirituais positivos que irradiam até hoje, já que ele estava profetizando a palavra do divino, ele também começou a expressar
a profetizar sobre o Mashiach, a vinda do Mashiach. A pergunta é, por que a vinda do Mashiach nessa porção do picareta, do perverso, que é o Balak, dando o seu nome como título da própria porção? Então, temos que nos reportar a outra história. No livro dos Juízes, na Bíblia, há o segundo juiz, chamado Ehud ben Gerá. Ele quis ter com o líder do povo de Moab uma reunião, encontrando-se com Eglon, que era o líder de Moab. Pergunta? Alô? Pois não? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Com quem tenho a honra de me comunicar? Você fala com o Ronaldo de Itapecerica da Serra. Como vai, Ronaldo? Tudo bem? Sim, tudo bem. Pois não. O que eu posso... Sim. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Sim. Sobre Melquisedeque e sua ordem. Tem um colega seu, um tal de Jesus de Nazaré, que é dito nas Escrituras Sagradas, que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E a gente não vê quando é que ele se tornou sumo sacerdote dessa ordem. Porque não está escrito ali nas Escrituras quando se deu essa iniciação, né, dele como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então eu gostaria que você me falasse sobre a ordem de Melquisedeque, quando ela existiu, em que local ela esteve e quais eram os pilares principais que sustentam a ordem. Eu imagino que seja uma ordem monoteísta, né? Ok, então eu procurarei... Se você puder me falar sobre a ordem, sobretudo sobre a ordem, eu te agradeço. Eu vou então te esclarecer. Essa ordem e a pessoa a qual você se referiu não tem procedência nem no judaísmo, nem da filosofia racídica, nem da filosofia mística judaica e muito menos na Kabbalah. O nosso tema aqui proposto é a transmissão da faísca do Mashiach. Nós, judeus, e por extensão os Bnei Noach, os descendentes de Noé, Malkitzedek, esse como que é o nome? Melquisedeque é a tradução, meio que meio, de Malkitzedek. Malkitzedek era Shem, Sem, filho de Noach. Ele é o primeiro Ben Noach. E existem 7 leis universais para os descendentes de Noé, entre as quais a crença em um único Deus. Um Deus que não nasceu, que não morreu, que não tem cara, que não tem corpo, que não é um ser humano. Para os judeus e para os monoteístas, a concepção antropomórfica e humana do divino é considerada idolatria. Então, eu não conheço essa ordem porque ela não tem procedência no judaísmo, nem no monoteísmo, e a informação que você sugeriu, para nós, ela é improcedente. Em relação à pessoa que você se referiu, que era sumo sacerdote, não era, porque precisa ser descendente de Aaron a Cohen, Arão, irmão de Moshe, para ser sacerdote. Malkitzedek, ele era um sacerdote antes mesmo da existência do povo de Israel e ele teve contato com o patriarca Avraham. Quem é Malkitzedek? Malkitzedek é Shem, Sem. Por isso nós somos chamados semitas. Infelizmente, os nossos inimigos são os antissemitas. Nós somos descendentes de Sem, de Shem, e Shem é o Malkitzedek. Então, realmente, não tenho como esclarecer esse assunto para você, porque ele não tem procedência nem no judaísmo, muito menos no monoteísmo, uma vez que nós temos a concepção mais pura, mais lógica e mais racional de Deus. Um Deus que está totalmente acima da nossa mentalidade materialista, que quer porque quer
conceber somente a forma, o humano, o material. Só que isso é definido na Bíblia como idolatria. A negação de um Deus infinito é acharmos que ele pode ter morrido, que ele pode ter nascido, etc, etc. Isso é uma deformidade, é uma deturpação do verdadeiro monoteísmo, que é a concepção de um Deus sem limites. Para Deus, existir o universo ou não existir não faz diferença nenhuma. Voltando ao nosso assunto, a alma do verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Mashiach não vai ser idolatrado, nem endeusado, não vai ser considerado nem filho de Deus, nem parte de Deus, é um homem de carne e osso. A referência da Bíblia é somente do verdadeiro Mashiach, aquele que vai trazer paz ao mundo, e não aquele em nome do qual foi realizado um verdadeiro banho de sangue, trucidando e ceifando a vida de dezenas de milhões de pessoas que compunham todos os povos da Europa, da Ásia, etc, etc. Então nós estamos esperando alguém que vá trazer paz ao mundo, que vai induzir o mundo inteiro a servir um único Deus. O mundo hoje em dia está embebido em idolatria, inclusive a concepção humana de Deus, que para nós os ancestrais do povo de Israel preferiram ser queimados vivos do que abrirem mão e abdicarem da concepção e da conexão única com o Deus infinito que está acima do tempo, do espaço, da matéria, do espírito, o Todo-Poderoso, conforme a frase máxima, o verso máximo de todo o judaísmo e de todo o monoteísmo que se encontra no Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único, infinito, o Todo-Poderoso. Então eu estava falando da faísca do Mashiach, que ela é muito elevada, então ela veio de uma forma distorcida. Eu falei que na Parashá o nome da porção é Balak. Por que o nome de Balak? Então nos reportamos a uma outra história da Bíblia, nos Juízes, que Ehud ben Gerá quis se encontrar com Eglon, que era o rei do povo de Moab. Eglon era um serial killer. Ele matou milhares de judeus simplesmente por serem judeus, ele era um facínora, etc. E Eglon o recebeu. E Ehud ben Gerá falou o seguinte: eu vim em nome de Deus. Nessa hora, Eglon se levantou. O facínora se levantou. E os comentários dizem que a Bíblia fala que se levantou como se fosse algo inédito. Eglon sofria de obesidade mórbida. Segundo os sábios, ele tinha quase 300 quilos. E ele não se levantava há anos. Naquele momento, ele fez um esforço colossal para ficar de pé, porque ele ouviu do verdadeiro Deus, o Criador dos céus e a terra. Mas, afinal das contas, além dele ser um facínora, ele era um grande idólatra que negava sistematicamente a existência do verdadeiro Deus. Por que ele se levantou naquele momento? E Ehud ben Gerá era um guerreiro que estava ocultando uma faca de 2 gumes e que acabou desferindo mortalmente no abdômen do rei, lhe tirando a vida, que era a forma de abater o inimigo, que estava dominando com mão forte toda a terra de Israel e o povo de Israel. Então, por que ele se levantou? Explicam os comentários que por debaixo de toda aquela gordura e por debaixo daquela pessoa, por trás daquela personalidade problemática, havia uma faísca de santidade que se revelou na sua filha, ou, segundo outros comentários, na sua neta, que era Ruth, a moabita, que se converteu ao judaísmo. Quem era Eglon? Ele era filho ou neto do Balak, daquele arqui-inimigo que tem o nome da porção da Torá, o nome dele, dando a ideia central da Torá, ou seja, dessa porção da Torá.
Qual é a ideia? De que a Ruth é a bisavó do rei David, e o rei David é o ancestral maior do próprio Mashiach. Então, na porção de Balac, aparecem as profecias de Balaão, o grande feiticeiro, bruxo e profeta, sobre Mashiach. Por quê? Porque justamente o nome da porção vem nos lembrar de uma máxima da filosofia hassídica, mística e cabalística. A vantagem e o apreço e a beleza da luz é o contraste com a escuridão. A escuridão simbolizada por essas pessoas que se antagonizavam à santidade foi revertida em luz. Então, por isso, a transmissão da faísca sagrada do Mashiach vem a partir de uma série de fatos que são relatados na Bíblia, na Torá propriamente dita, no Pentateuco e nos livros dos profetas, dos escritos, etc., e que, na verdade, vem resgatar o conceito de alma sagrada do Mashiach. Ela tinha que vir de uma forma totalmente tortuosa, camuflada, para ludibriar as forças antagônicas da santidade. A santidade peleja com o impuro, com o profano, com o obscuro, com as mesmas armas, com a mesma tática, que é, na verdade, da camuflagem. Faíscas extremamente elevadas vêm aqui camufladas de outras coisas, outros aspectos e outros assuntos. Por isso, a alma do Mashiach, apesar de vir de uma história tortuosa, de vários acontecimentos, é a alma mais sagrada de toda a história da humanidade. Um homem de carne e osso, um grande líder, que vai ser o último soberano da casa real do rei David. Ele vai ser nascido de um pai e de uma mãe. O nascimento normal, natural, biológico. E esse grande líder vai resgatar os princípios mais caros, mais nobres e mais elevados de toda a humanidade. E, nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Lubavitcher Rebbe, isso ocorrerá o mais rápido possível com a iminente e tão desejada redenção, quando esse grande líder, que vai ser o Mashiach, ensinará e orientará os 7,5 bilhões de seres humanos que vivem nesse planeta a servirem a um único Deus, de todo o coração, a qualquer momento, se Deus quiser. Rabino, a Jaqueline tem uma colocação interessante. Vou mais ou menos dar uma resumida nas palavras dela. Hoje em dia, existem figuras, forças, ou algum tipo de nação ou pessoa que seja comparado a essas figuras negativas do Tanakh, que na verdade levam ao rei Davi. Existem coisas, tipo, de repente a pandemia, uma nação, uma guerra, alguma coisa que vai acontecer que também vai revelar isso? Então, na verdade, os acontecimentos de amplitude mundial que nos assustam, nos intimidam, é a expressão das forças do mal que estão agonizantes. Tal qual uma fera ferida, um tigre de Bengala, quando ele é atingido, e ele fica respingando sangue, ele fica com hemorragia sangrando, o animal fica muito mais selvagem, muito mais feroz. Por quê? Porque ele sabe, pelo seu instinto, que mais um pouco a sua vida vai ser finalizada. Então ele luta literalmente com garras para tentar sobreviver. A mesma coisa com as forças antagônicas à santidade. Elas sabem que mais um pouco elas vão desaparecer do mundo, da existência maior. Isso vai ocorrer quando? Quando Mashiach se revelar, com a redenção, com a iminente redenção. Então, tudo que está ocorrendo hoje em dia, no sentido de apavorar, assombrar, intimidar a humanidade, são os últimos resquícios, a última batalha
quando o inimigo escancara as portas, os arsenais com as armas e luta com todas as armas, porque sabe que na batalha final é o tudo ou nada. Então essas forças aqui haverão de ser totalmente extintas e destruídas. Há uma ideia de que o povo arqui-inimigo do povo de Israel, chamado de Amalek, ele está presente ainda, só que nós não temos meios de identificá-lo. Existe um critério para identificação. Em geral, os membros desse povo pensam 24 horas por dia como eliminarem, liquidarem, Deus os livre, o povo de Israel. Futuramente, quando o Mashiach se revelar, Amalek não vai ser perseguido ou vai ser descoberto. Ele próprio vai se revelar, porque ele vai se levantar contra o Mashiach. E aí, então, vai ser justiçado de uma pendência de milhares de anos. Isso vai ocorrer iminentemente com a tão almejada redenção. A humanidade, essencialmente, é boa. A humanidade, essencialmente, quer servir a Deus. Muitas pessoas, circunstancialmente, não o fazem porque tiveram uma educação errada, distorcida, crendo em banalidades e sistematicamente negando o conceito máximo de monoteísmo, que é a concepção de um Deus único e infinito. Isso haverá de ser retificado e corrigido. E o que vai decidir a sobrevivência da maior parte da humanidade vai ser o bom coração. Todos aqueles que tiverem um bom coração vão mudar de time, vão mudar de ideologia, vão mudar de filosofia e principalmente vão acreditar no único Deus de um instante para outro. Por isso que é importante, tão importante, nós valorizarmos pessoas que possuam um bom coração, independentemente da religião, da ideologia, do posicionamento político e ideológico. A pessoa, tendo um bom coração, ela vai adiante no serviço a Deus. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.